Olá, amigos e amigas. Boa noite, dia 7 de abril de 2022, pontualmente 20 horas, e eu vou começar um bate-papo informal e responder algumas perguntas de uma maneira bem simples, bem direta, bem objetiva, a respeito da questão da consultoria organizacional. O que é isso e o que eu estou propondo como alternativa, como uma formação sobre não só os consultores internos, mas consultores organizacional de forma geral, vamos chamar assim de consultores externos também. Na verdade, surgiu a partir de um projeto que eu tinha já antigo, a questão de como está a formação de consultores organizacionais no nosso dia a dia, e principalmente como é que isto vinha acontecendo a partir desse novo processo que nós estamos passando e que não sabemos ainda quando terminará, que é o processo da pandemia do Covid-19. Tudo isso foi alterando e nós começamos a sentir, não só eu, mas eu estou falando aqui também outros colegas consultores, algumas dificuldades para entender os nossos clientes, para melhorar a nossa capacidade de apresentar soluções e, juntos com os nossos clientes, conseguir formar, elaborar soluções para os problemas novos que começam a se apresentar. E agora, a partir de então, como será esse nosso processo como consultores? E agora tem, então, essa proposta, que no começo meados do mês de março, eu soltei um programa dizendo: estou com vontade de fazer formação de consultores internos Business Partner. Por quê? Porque uma parte dos meus clientes e algumas pessoas que eu conhecia falavam muito dessa questão de que faltava para os nossos consultores internos, aqueles profissionais que estão dentro da organização, que têm a capacidade de trabalhar com consultoria interna, que faltava para eles uma metodologia. E a partir desse novo processo agora híbrido, algumas empresas estão fazendo um trabalho de a distância, como está sendo agora, que estou gravando isto, mas por isso fiz questão de falar do nosso horário das 20 horas, porque estou falando ao vivo, e a parte também daqueles que vão ficar presencialmente e outros profissionais que vão estar 100% home office, 100% trabalhando da sua própria casa. Tudo isso vai gerar uma série de novos conceitos, uma série de novos processos, uma metodologia que, se não for muito bem aprimorada, ela vai trazer os resultados não adequados. E aqui quero deixar bem claro uma questão. Nem sempre a gente pode dizer resultados positivos e negativos. Nós temos que falar em resultados adequados e resultados inadequados. Nós vamos falar sempre de resultados. Muitas vezes, o retrabalho facilita o processo de um novo resultado, mas traz o seu componente do prejuízo, traz o seu componente da insatisfação, da depressão e de tantos outros problemas que são comuns aos nossos dias de hoje. Trabalhar do home office para algumas pessoas tem sido fantástico. Algumas empresas estão, inclusive, reclamando de que estão chamando as pessoas para voltar para o trabalho presencial, e algumas pessoas, eu não sei exatamente a estatística, mas já existe gente pesquisando isso, as empresas estão recebendo as demissões. Os profissionais não quero voltar para trabalhar presencialmente de novo, principalmente nas grandes cidades como São Paulo, Rio, e em outras cidades onde o trânsito é muito grande, uma das grandes capitais, onde o trânsito é muito difícil, de repente trabalhar em casa é mais vantajoso. Algumas empresas nem querem que os profissionais de algumas áreas de apoio voltem para o trabalho presencial. E
eventualmente, para que se mantenha o ritmo, para que se mantenha a cultura, para que, periodicamente, esse grupo se reúna para criar a cultura, o clima da organização, para que esses profissionais se sintam parte do processo da organização, senão, com o passar do tempo, trabalhando somente home office, pode acontecer, e isto é uma questão que ainda está para ser definida, não temos uma definição, pode acontecer dessa pessoa se afastar. Essa é uma questão muito importante, e a partir daí, conversando com algumas pessoas, inclusive que eu já postei, está na minha página no YouTube, e aqui vai ficar na minha página no YouTube e também no Facebook, e eu vou colocar no LinkedIn o link, a chamada, para que vocês possam assistir isso e, no caso, se tiverem mais perguntas, por favor, mandem as perguntas. Eu deixei, inclusive, aqui nesta tela, o meu e-mail e o meu telefone celular com o WhatsApp, para vocês entrarem em contato comigo, fazerem as perguntas e trabalhar. Muito bem. Surgiu, então, a questão do consultor interno, que precisa ter uma metodologia, que precisa ter uma orientação, que precisa ter um embasamento teórico mais aprofundado, em virtude do que agora surgem novos problemas, surgem novas questões. E o consultor interno agora passa a ser um profissional disputado no mercado por N razões. E a principal é porque ele vai ter um conhecimento técnico de alguma especialidade dentro da organização, que não precisa ser necessariamente só no RH, porque tradicionalmente o RH traz este processo do consultor interno business partner, e pode ser na área de tecnologia da informação, logística, marketing, qualquer área que tenha suporte, que dê apoio à atividade principal das organizações. E eu percebi que também alguns profissionais, gerentes, líderes de equipe, supervisores, coordenadores, também necessitam desta filosofia, e não o cargo, mas sim a filosofia do consultor interno. Aquela pessoa, que depois eu vou passar rapidamente alguns slides para vocês, aquela pessoa que é capaz de dar e receber apoio, que orienta, que procura trazer dentro da sua especialidade ou dentro do seu processo a ajuda para as soluções dos problemas das pessoas. Só que surgiu, né, uma coisa muito interessante. Eu abri esse grupo, em março, no LinkedIn, principalmente, e eu lembro que eu anotei, fiz uma anotação, que logo depois que eu fiz o convite, quem gostaria de participar dessa formação, um programa de formação de consultores internos, surgiram 300 e poucas pessoas interessadas na minha rede e de pessoas que passaram para outras pessoas. Com isso, no começo deste mês, eu formei três grupos, porque eu comecei a trabalhar com um número pequeno, de apenas, no máximo, 3 pessoas por sessão, por intervalo de 2 horas e pouco, em 8 encontros, onde eu explicaria como funciona a questão do consultor interno. Só que um grupo muito grande de pessoas começaram a pedir: escuta, mas o consultor organizacional de forma geral? Não precisa ser só o consultor interno. E aí, eu estou vindo aqui para conversar com vocês, para abrir essa questão de trabalhar com o consultor interno, mas também trabalhar com o consultor organizacional. A formação de consultores externos, aquele profissional que está disposto a trabalhar para atender diversas organizações, tendo uma especialidade, e aí em qualquer área, que seja coerente com ou que seja para atender a necessidade, o sonho ou o desejo de uma pessoa ou de uma organização. Então, surgiu isso. Para vocês terem uma ideia, agora há pouco eu anotei, do meados de março, que tinham 300 e poucas, 316, 317 pessoas interessadas no programa de formação, passou hoje,
há exatos alguns minutos atrás, para 890 pessoas. Inclusive, profissionais que eu conheço que são excelentes consultores. E aí eu comecei a perceber que, mesmo para nós que conhecemos a consultoria, que já trabalhamos com consultoria, eu trabalho com consultoria desde 1990, né? Que algumas das pessoas que vão assistir esse vídeo nem tinham nascido ainda, ou nem imaginam, ou eram tão pequenas que nem não saberiam nem dizer o que faz um consultor, o que é um consultor organizacional, tem a necessidade de debater esse assunto. Nós temos a necessidade de fazer trocas. Eu, como consultor, já há muito tempo, é muito comum, e eu gosto de conversar, e por conta desse afastamento e desses novos modelos de consultoria que estão surgindo, das novas metodologias, das novas dicas, dos novos gamificação, da informática, da parte de inteligência emocional, da inteligência artificial, eu pensei em trabalhar com algumas questões. Então, a primeira ideia, você que está assistindo, que está começando ou pretende ingressar na carreira de consultoria, nós vamos abrir horários específicos para consultor organizacional de forma geral, não só para o consultor interno Business Partner. Aliás, Business Partner, pela minha pesquisa, essa ideia do Business Partner, o parceiro de negócios, surgiu mesmo no Brasil, né? No Brasil é que adotaram isso, eu não sei de onde surgiu, não consigo identificar. Um parceiro de negócios. Então, trabalhar isso, porque a metodologia baseada no Peter Block, Peter Senge, Peter Drucker e outros profissionais, George Bauman, que são, um dos grandes consultores que escreveu, que trabalhou muito a questão da metodologia, das técnicas, que era o Dino Carlos Moyezak. Eu não sei se essa é a pronúncia correta. Eu peguei todos esses processos e adaptei e gerei um evento de 16 horas, dividido mais ou menos, de 16 a 20 horas, dividido mais ou menos em 8 encontros à distância de 2 horas e pouco por encontro, através do Zoom, que é essa plataforma, ao vivo, com o mesmo grupo sempre, onde possam trocar informações, experiências, onde possam trabalhar metodologia, para não ficar naquele processo da superficialidade, mas aprofundar o processo, trabalhar na sua profundidade, entender qual é o papel, qual é a função, qual é a missão, quais são os objetivos do consultor. Quer seja ele consultor interno, quanto consultor de uma maneira geral. E a importância que está tendo neste momento para o desenvolvimento das organizações, para trabalhar, para ajudar as pessoas nas soluções que vão ter que ser construídas agora, vão ter que ser elaboradas a partir deste momento que mostra para a gente o quanto não estávamos preparados, o quanto temos dificuldades para questões, às vezes, como a pandemia, em que você fecha tudo. O que nós temos que fazer? Quais serão as alternativas? Como eu, da minha casa, do home office, eu posso ajudar uma organização a melhorar o seu desempenho? Quais são as técnicas? Como eu devo fazer? Como fazer com que uma reunião, que se antes já tinha dificuldade de comunicação nas reuniões presenciais, como fazer uma reunião ter um desenvolvimento muito bom aqui nesta ferramenta? Que ferramentas eu posso utilizar? Como usar a gamificação, se for o caso? Nós não vamos, e eu não pretendo nesse curso, explicar como é a tecnologia da informação, como é que trabalha a gamificação, mas sim trabalhar com toda esta filosofia do consultor, o que ele faz, como ele vai fazer e assim por diante. Então, o que é importante nessa hora é
Entender que o consultor tem que ver o trabalho como parte importante do processo pessoal de desenvolvimento, aprendendo e desaprendendo continuamente. Então, quer seja consultor interno ou consultor organizacional externo, vamos chamar assim, ele precisa estar desaprendendo e aprendendo o tempo todo. Ele tem que reconhecer os seus pontos fracos, os seus limites. E isso é muito importante porque há uma necessidade muito grande de saber definir com clareza o que ele faz muito bem e o que ele não faz bem. Né? Ele assume riscos e quais os erros que ele está cometendo e aceitá-los para aprender com isso. Trabalhar em função de um futuro desejado, não só para ele como profissional, e principalmente para o meu cliente. Né? Ser capaz de identificar problemas, compreender causas, analisar, escolher soluções, articular pessoas, gerenciar recursos, tá? Baseados sempre em dados e fatos objetivos, e agora tem a questão da subjetividade. Como as pessoas estão se sentindo? O que é que está acontecendo? Quais são os comportamentos que nós estamos tendo? Como é que isso tudo está influenciando nos resultados da organização e das pessoas? Duas coisas muito importantes para o consultor é que ele tem que reconhecer que a sua habilidade técnica ela será muito melhor aproveitada se ela estiver apoiada na capacidade de compreender as pessoas. E, finalmente, ser capaz de manter o foco no cliente, visando a excelência do atendimento técnico e do relacionamento pessoal. Como isso é importante, essa questão do relacionamento? E quantas vezes você, como consultor, ou você, como cliente de algum consultor, percebe que, às vezes, a solução foi alcançada, o problema técnico foi resolvido, o problema técnico administrativo foi resolvido, mas você ouve aquela frase: por favor, não contrate mais esse profissional. Não foi bom o nosso trabalho. Não me senti bem nesse trabalho. E quando isso acontece, não significa que eu preciso ser amigo do consultor, ou ser um consultor fantástico, um consultor que é bonzinho, maravilhoso. Mas ele precisa ter essa busca desse equilíbrio entre o atendimento técnico, operacional e administrativo, a parte técnica, o seu conhecimento técnico e a parte emocional, comportamental. Porque muitas vezes a gente acaba descobrindo, e aí me ajudem os consultores experientes, e tem vários aqui que foram os meus mestres, com quem eu aprendi muito neste grupo, e que provavelmente vão assistir depois esse trabalho, que vão dizer isso. Quantas vezes a gente percebe que o problema está muito mais no desenvolvimento dos comportamentos das pessoas, dos meus clientes, do que propriamente na questão técnica administrativa. E que muitas vezes ele contribui muito mais para a continuidade do problema do que a situação técnica, a situação operacional, a parte administrativa do problema, do desejo ou do sonho da pessoa. A gente precisa entender um pouquinho da defensividade, da agressividade. Por que às vezes um cliente é agressivo com você? Quer seja um cliente interno, eu me apresentando como um consultor interno, e fui durante muitos anos consultor interno da organização onde eu trabalhava, e agora também já tive há pouco tempo atrás um cliente que foi extremamente agressivo, mas não uma agressividade de xingar, de brigar, mas como uma forma de defesa que ele apresenta, porque se sentiu vulnerável ao processo, porque se sentiu que estava vulnerável ao apresentar dados, fatos e informações para mim, para que eu pudesse ajudá-lo a promover a mudança. E a palavra está aí, mudança. Como é difícil a gente trabalhar esse processo de mudança. O que nós vamos fazer? Como fazer isso? Muito bem.
Com base nisso, então, qual é a minha proposta a vocês? Agora eu tenho três grandes vertentes. A primeira é continuar, e temos já três turmas trabalhando na questão da consultoria interna, Business Partner. Já já eu vou comentar uma pergunta que me mandaram aqui, e você está vendo que está tocando toda hora aqui o meu WhatsApp. Algumas pessoas não estão podendo assistir, mas estão mandando perguntas através do WhatsApp. Eu já vou responder uma pergunta importante. Então, uma parte lá. A segunda parte, a segunda proposta é trabalhar especificamente um curso, uma formação, que não chega a ser um curso, porque há muita troca entre os consultores, e isso eu estou vendo na prática, mesmo com o trabalho de consultores internos, a questão da formação de consultores organizacionais. Trabalhar essa questão também com a mesma... A metodologia é a mesma, só que a gente define, existem algumas nuances, uma linha que separa ambos, a postura de ambos, as vantagens e desvantagens de cada um deles. E uma terceira vertente, que é essa que eu quero, e vou fazer até uma pesquisa no LinkedIn, no Facebook, nas minhas redes, para que a gente possa fazer um encontro já de consultores formados, que existiu algum tempo atrás, quando eu era um dos diretores da Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui, seccional Paraná, que nós tínhamos uma vez por ano, um dia inteiro, a gente chamava de o Encontro de Consultores do Paraná, que depois se tornou o Encontro de Consultores do Brasil. Mas era aqui em Curitiba, onde a gente tinha a oportunidade de trocar ideias, de conversar, porque tem um livro, inclusive, que eu não lembro, nem sei, era um livro, eu não sei com quem está, que fala justamente, que muitas vezes ser consultor é uma profissão solitária, que a gente conversa com um monte de gente, entra em contato, faz consultoria, mas não tem aquilo que é o trabalho de um profissional colaborador registrado que trabalha só numa empresa, o consultor organizacional, e não o interno, mas o consultor organizacional normalmente tem uma profissão, às vezes, solitária. Passa semanas, meses, passando por vários lugares e, de repente, ele não tem aquele vínculo, ele não tem um apego a uma cultura de uma organização, ele é a própria cultura sozinho. Bom, ruim, às vezes isso atrapalha, pode não atrapalhar para algumas pessoas. Então, a ideia é que nós temos esses três caminhos. Pessoalmente, eu vou abrir para consultores, e aí eu percebi, né, eu tinha aberto turmas de manhã e à noite. Eu percebi que à noite é um horário melhor para as pessoas. Então, algumas pessoas que vão fazer o trabalho, eu tenho à noite, às 19h30, que é um horário que as pessoas já começaram a chegar, 19h30, 20 horas, nas segundas-feiras, terças-feiras e quintas-feiras. Nesses 3 dias, podemos abrir turmas. E aí, o que eu vou pedir para as pessoas, e aqui fica um convite para vocês, é de mandar dizendo, olha, eu queria terça-feira, e o que vai acontecer? Naquela terça-feira, se eu tiver só consultores internos, pessoas que trabalham dentro das organizações, será específico. E para a quinta-feira, vamos dizer assim, vou trabalhar apenas com consultores organizacionais, de maneira geral, por conta de N situações. Tá? Muito bem. Vamos responder a primeira pergunta. A primeira pergunta é a respeito do PJ, pessoa jurídica para consultor interno. E aí eu tive a paciência de perguntar tanto para o meu contador como para uma amiga que faz parte de um grupo chamado Grupo Padó, né? Um grupo de recursos humanos Padó, a Luciana Lima, que é uma especialista, é uma advogada especialista em direito do trabalho. Essa ideia do PJ é problemática. Ela não tem respaldo legal. Então, por mais que
as organizações contratem e às vezes divulgando já direto, não só o cargo de consultor interno, business partner ou consultor, colocando PJ, e às vezes como líder, gerente de vendas e tal, PJ. Não existe, né, um plano, não existe uma base legal para isso. Ou seja, a empresa e a pessoa estão cometendo uma ilegalidade. Ok? Essa é uma pergunta. Qual é o valor, eu me fiz a pergunta, quanto está ganhando um consultor interno, né, business partner? Não tenho essa resposta. Aí precisaria pegar, porque a minha área não é de recrutamento e seleção, nem de benefícios, nem de salários. Mas é um profissional, quando tem uma metodologia que tem bom conhecimento, ele é disputado, porque ele acaba entendendo de processos, e aí ele entende de sistemáticas, entende de observação, ele acaba conhecendo as áreas da empresa e se relacionando bem com todo mundo. Muitas vezes, ele, inclusive, é chamado para situações mais delicadas. Então, é um profissional que, quando tem um bom conhecimento, tem metodologia e tem o perfil de consultor, e aí eu vou passar para vocês rapidamente o que seria esse perfil, ele vai conseguir um salário diferenciado. Seja na área de recursos humanos, na área de informática, seja em qualquer uma das áreas. É importante deixar claro que algumas empresas tratam SI como um cargo. Você agora vai ter o cargo de consultor interno, business partner, ou consultor interno. Não tem isso dentro desse programa que eu montei. A ideia é trabalhar a filosofia, o método, e não o cargo. Peter Block, que foi o criador lá na final da década de 70, início da década de 80 do século passado, quando ele cria essa metodologia, quando ele desenvolve que era alguma coisa e ele sistematiza a metodologia do consultor interno, ele fala da filosofia e não do cargo. Ele não se preocupa com o cargo e eu também não estou preocupado. E eu acho que quem está trabalhando com consultor interno não deve se preocupar com o cargo, e sim com a filosofia, porque é ela que faz um crescimento, é ela que te dá suporte à metodologia, é ela que te dá suporte para as soluções, é ela que faz com que você entenda melhor o seu cliente, como ele trabalha, como é, e faz com que você entenda melhor. E é uma coisa bem interessante que essa formação nunca termina, né? Você está sempre aprendendo algo novo, porque você tem que estar antenado o tempo todo nesse processo, ok? A terceira e última pergunta da área de consultores internos é se os resultados, se existe alguma coisa de como dar e receber feedback. Bom, eu não tenho tempo aqui, porque nós já estamos com praticamente meia hora de gravação, e aí eu teria que explicar. Mas, sim, dentro do programa, existe uma parte onde a gente trabalha o dar e receber feedback, tanto em qualquer sistema de consultoria. O que é importante é a gente conseguir obter do meu cliente, e vou dar um exemplo do que aconteceu comigo hoje, ao final de uma simples reunião, eu perguntar como essa pessoa me recebeu, o que ela entendeu, como foi a nossa reunião, como foi o processo, para que a gente possa aprimorar, porque o mercado, as condições, o que o nosso cliente precisa, está sempre alterando, está sempre trabalhando. Eu gosto de fazer aquela menção, como diria, né, o Ford diria que você pode escolher qualquer carro desde que seja preto, né, qualquer um desde que seja preto. E agora, hoje, nós temos uma variedade de situações de produtos, serviços sendo muito bem feitos, e a cada dia que passa nós temos uma novidade. Agora, quando eu tenho comportamentos adequados e
estou constantemente aprendendo e desaprendendo e consigo entender como o meu cliente está pensando, o que eu posso ajudá-lo, obtendo informações viáveis, fortes, consistentes, eu consigo ajudá-lo a encontrar a melhor solução. E aqui neste grupo, e tem gente que faz parte do grupo que está, aqueles 890 que fazem parte do grupo do LinkedIn, tem profissionais fantásticos que compreendem muito bem isso e que eu quero ver se nos próximos bate-papos a gente consegue trazê-los para dentro desses nossos eventos de formação. As perguntas que me fizeram com relação a consultores organizacionais. O que seria esse consultor? O que é necessário para ser consultor? E aí, algumas pessoas que hoje estão saindo do mercado de trabalho, querendo se tornar um empreendedor consultor, que tenham conhecimento técnico, que podem dar suporte para as pessoas, eles vão ter que apresentar isso, né? E aí, se vocês me permitem, eu estou apresentando para vocês slides sobre o que é isso, né? E vou trazer a seguinte informação que eu acho fundamental para o consultor. Qualquer consultor, ele tem que ter uma visão clara sobre que tipo de organização ele quer ajudar a construir. Qual é a organização que você quer ajudar a construir? Como é que você está lá? Então, o meu conhecimento técnico está à disposição da organização e, principalmente, como bom observador, eu tenho que ver tanto a parte visível, aquela parte que está lá, vou dar um exemplo, a área de informática não está conseguindo obter dados suficientes para relatórios que possam fazer com que os gestores, os diretores, os organizadores, os executivos possam tomar decisões. Essa é uma parte visível. Agora, o que está por trás disso? O que está acontecendo, que é a parte que a gente chama de invisível? É como numa onda muito grande, você consegue chegar à crista, e se você tiver uma boa prancha, para quem é surfista, consegue fazer um bom trabalho de surfar nesta parte visível, pegar tubo e tudo. Mas se você não souber muito bem, você entrar na parte de baixo desta onda, você vai tomar um caldo daqueles monstruosos, não vai ser nada agradável. É preciso, para quem pretende ser consultor, que existem basicamente, dois tipos de consultoria e que muitas vezes, às vezes, você tem que trabalhar com os dois dentro da mesma organização. O primeiro tipo, que é a consultoria de conteúdo e recurso, em que você, como consultor, tem uma informação técnica, né? Conhece o serviço e recomenda um programa de ação e transfere o seu conhecimento para aquela pessoa, para o grupo ou para a organização. Né? Então, a gente chama isso de conteúdo ou recurso. E depois nós temos o outro, que é a consultoria de processo ou procedimento, onde você tem que trabalhar também o procedimento, também o processo. E muitas vezes, o que acontece? Às vezes, você transfere o conhecimento, o conteúdo, o recurso, e tem que montar um novo processo para utilização daquele recurso. Então, o consultor ajuda a organização a resolver seus problemas, tornando consciente dos processos organizacionais, das consequências desses e das técnicas apropriadas para realizar a mudança. Preocupa-se em transformar a sua abordagem, os métodos, os valores, de forma que a própria organização possa diagnosticar e resolver problemas existentes. Muito bem. Esses são os tipos de consultoria. Muito bem. Aí vocês me perguntam, pô, mas você não disse qual é o perfil do consultor. E aí eu diria, vamos trabalhar com as habilidades. O perfil do consultor
traz? Quais são as habilidades? Primeiro, a capacidade de trabalhar em equipe. Por mais que a gente cite tanto a parte do consultor interno quanto o consultor organizacional, e agora então eu vou afastar a ideia de falar de consultor interno, consultor tem que ter a habilidade e a capacidade de trabalhar em equipe. Enxergar, ouvir e expressar. E aqui tem uma coisa importante, é a gente enxergar, ouvir e expressar o que está vendo, dados, fatos, números, inclusive as suas sensações, mas sem julgamento, ou tentando o mínimo possível de fazer julgamentos, mas sim fazer avaliações. Eu diria que tem que ter uma alta habilidade de avaliação, mas uma baixa habilidade de julgamento. Porque, na verdade, muitas vezes não é um problema. Aliás, não é um problema nunca. O problema é do seu cliente, seja ele em qualquer circunstância. O consultor, normalmente, quando é chamado, ele tem que saber que ele tem que exercer uma certa liderança, porque ele tem um conhecimento técnico que o cliente não tem. E o cliente tem um conhecimento a respeito do problema que o consultor não tem. Mas eu tenho que conduzir, porque eu tenho uma metodologia, então eu exerço a liderança. Eu confronto e apoio, eu sou um gestor desses conflitos que vão surgir, porque a situação é de conflito, e expressar, saber expressar aquilo que quer e o que pode oferecer através de uma excelente assertividade. Com isso, meus amigos, qual é a proposta final nesses poucos minutos que nós estamos conversando? É levar para vocês, e vou deixar registrado, né, para todo mundo que quiser, e está aqui meu e-mail e o meu WhatsApp, e o meu telefone celular, para que vocês me digam, Armando, eu gostaria de fazer um trabalho com você de formação de consultores internos, e você vai ter que me dizer qual é a metodologia, o programa bonitinho e tal, se bem que você, para quem já está no grupo do LinkedIn, pode encontrar lá a metodologia toda, só não tem as datas, porque as datas vão ter outras datas, e me dizer o seguinte, eu estou querendo ser ou sou um consultor externo. Eu sou um consultor organizacional. Eu não estou vinculado a nenhuma organização. Ou, olha, eu estou querendo fazer um trabalho, quero aprender a metodologia, mas eu sou hoje um consultor. Ou estou querendo ser consultora interna ou consultor interno da organização. De qualquer uma das áreas atividades que dão suporte à organização, à atividade principal da organização. Simples, sim. Complexo no tipo de trabalho? Não, não tem nenhuma complexidade, basta que você coloque. E aí vai receber da minha parte toda a orientação. No último ponto aqueles meus amigos consultores, e aí não vou citar os nomes, senão eu vou ficar, mas tem diversos consultores dentro desses 890, vamos marcar um dia, vamos fazer uma reunião, quer seja presencial ou através do nosso processo do Zoom ou de outra plataforma, para nos encontrarmos e montar aquele velho encontro de consultores, para conversar um pouco a respeito das nossas habilidades, para fazer parcerias. E isso é muito bom. Consultor que não faz parceria, que vive sozinho, fica solitário mesmo, ele tem a solidão. Grandes projetos eu já tive fazendo parcerias. Aprendi muito com os meus colegas e também ensinei muitos dos meus colegas nas parcerias que nós tivemos ao longo do ano. Penso, para encerrar o nosso trabalho, de que todo e qualquer processo de mudança vai exigir de cada um de nós uma energia, um acréscimo de energia. Se continuarmos fazendo do jeito que nós estamos fazendo, vamos ter os mesmos resultados. Aliás, mito.
vamos ter menos, vamos ter menores resultados do que antigamente, do que ontem. O que nós temos que fazer é trabalhar num processo de parceria, montar e descobrir metodologia e sair desse processo que é a grande reclamação de vários organismos, várias pessoas, da superficialidade e aprofundar no conhecimento. Aí sim pode ser um pouco mais complexo, porque uma vez que eu ingresso dentro de um conteúdo diferenciado, que eu vou buscar novas informações, novos aprendizados, e vou pegar algumas coisas que eu não quero mais. E aí eu vou utilizar uma história que é de um grande amigo, um grande consultor chamado Paulo Diogo, que é aqui de Curitiba, amigo meu, que ele disse assim uma vez, sabe, de vez em quando a gente precisa fazer o que eu faço. Eu abro a gaveta e tiro aquelas camisetas, camisas e roupas que eu não uso mais e me desapego, não me interessa mais. E é isso que nós temos que, muitas vezes, na medida em que o nosso trabalho vai evoluindo, que as metodologias, que muitas vezes aquilo que eu estou fazendo já não interessa mais, já não tem mais utilidade. Não quer dizer que eu tenho que jogar fora, mas eu desapego e vou usar aquilo como uma base e dar um novo significado para o meu processo de crescimento. Aprender coisas novas. Trabalhar com comportamentos, com atitudes, com sensações. Todo o mercado está dizendo que é necessário fazer isso. Como fazer? Nós não temos, e eu não sei se alguém tem essa fórmula, mas eu sei que é possível cada um achar o seu caminho, a sua estratégia, o seu querer, para que a gente tenha um crescimento sustentável, para que a gente tenha substância no nosso conhecimento, para que a gente possa efetivamente sermos parceiros dos nossos clientes, sermos parceiros das pessoas, que a gente possa compreender que muitas vezes é bem melhor um bom relacionamento do que um trabalho, que é muito melhor às vezes termos o compromisso dos resultados aliado ao compromisso da parceria e dos bons relacionamentos. Fica aqui um convite. E esse convite é um convite sério. Basta entrar em contato comigo. Ah, mas precisa ter uma aplicação, precisamos desenvolver, preciso investir? Sim, como tudo na vida. Se você prestar bem atenção, você sempre está investindo. Agora, dependendo do seu investimento, você vai ter resultados. E é isso que eu me proponho aqui. Agradeço a sua atenção, espero estar contando com você e vou depois deixar para todo mundo esse processo das datas e a pesquisa. Gostaria de fazer um trabalho? Sim. Como? Quando? E qual é o melhor horário? É consultor interno ou consultor organizacional? Eu já sou um consultor e quero conversar um pouco mais sobre as dificuldades, as vantagens, sobre o que está acontecendo no mercado que pode facilitar. Aguardo você. Grande semana, grande restante semana para todo mundo e a qualquer momento estou com vocês. Até mais, gente.